seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso programa diário de meditação do Evangelho à luz do carisma. Hoje é domingo, dia 24 de setembro, e nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. E é de costume que antes mesmo de fazer a leitura e a meditação desse trecho do Evangelho, nós vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos clamar a presença desse Santo Espírito para que ele nos ajude a ouvir, a acolher e a tornar essa palavra encarnada nas nossas vidas. Vamos então à leitura do Evangelho? Naquele tempo, Jesus começou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: "Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo." E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: "Por que estáis aí o dia inteiro desocupados?" Eles responderam: "Porque ninguém nos contratou." O patrão lhes disse: "Ide vós também para a minha vinha." Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: "Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros." Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. "Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro." Então o patrão disse a um deles: "Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, esse trecho do Evangelho é um trecho bem conhecido. Essa parábola dos trabalhadores ajuda a gente a compreender, né, quando nós estamos diante de uma parábola, porque é uma história e fica fácil a gente se colocar no lugar dos personagens. Você poderia, né, se colocar no lugar do patrão, você poderia se colocar no lugar dos que foram contratados no começo do dia, você poderia se colocar no lugar daqueles que foram contratados por último. Talvez se você se colocasse no lugar desses que foram contratados por último, você pensaria: poxa, né, como Deus é bom comigo, eu sou tão falho, eu sou tão infiel, eu me dedico tão pouco e mesmo assim ele me dá tanta coisa. Ou se você se colocasse no lugar do patrão, né, você pensaria: poxa, eu preciso ser bondoso, eu preciso ser generoso, eu preciso, né, ajudar as pessoas mesmo quando elas não fazem 100% do que eu esperava que elas fizessem. Então assim, você pode se colocar em vários lugares, mas hoje o convite do Palavra Encarnada é para que você se coloque no lugar desses trabalhadores que foram contratados primeiro e que ficam, de fato, com inveja daqueles que foram contratados depois e ganharam o mesmo valor e ganharam a mesma quantia. Inveja é um tipo de pecado e às vezes ele se camufla, porque a gente sente inveja, a gente se deixa ser tomado por esse sentimento de inveja e a gente nem se percebe como esses trabalhadores. Eles em nenhum momento iriam dizer assim: "Senhor, nós estamos com inveja desse aí que chegou por último e ganhou a mesma coisa." Eles
invertem a história e se colocam num outro lugar de que o patrão não foi justo. E é importante a gente pensar, quando será que nós também não somos invejosos? De repente, quando a gente vê um irmão ganhando uma graça espiritual, um irmão que consegue uma graça de Deus, ou um irmão que tem uma unção especial, que Deus dá para ele uma unção especial, ou um serviço dentro da comunidade, dentro da casa de acolhimento, ou quando um irmão ganha algo, que pode ser até algo que nós desejaríamos ter também. E nós, em vez de nos alegrarmos porque ele ganhou, porque Deus foi bom com ele, porque ele conquistou, porque ele venceu alguma batalha interna dele, a gente fica com inveja. E a inveja é um sentimento que de fato não tem nada a ver com o nosso carisma. Porque esse tipo de inveja, como o que acontece nessa história do patrão, ele acontece porque a gente se coloca em primeiro lugar. E o carisma, né, e a igreja, eles nos ensinam a nos colocarmos no último lugar. A não termos esse olhar vaidoso, orgulhoso, presunçoso, mas a nos colocarmos no último lugar. Se, diante do bem que o meu irmão ganha, eu me preocupo porque eu não ganhei, eu tô me colocando em primeiro lugar, você consegue entender? Eu tô pensando primeiro em mim do que nele. Eu sou incapaz de me alegrar com ele porque eu tô pensando no que eu perdi. Será que nem por um momento nós podemos ser capazes de sair desse lugar central, de sair desse lugar de centro das atenções e nos alegrar com os nossos irmãos que ganharam algo, mesmo que a gente não tenha ganhado? E é importante a gente pensar que esse tipo de sentimento, esse tipo de inveja, é de fato um pensamento demoníaco, que vai chegando e vai se infiltrando. E quando eu falo demoníaco, não tô falando assim que parece ser, mas é que de fato é o que aconteceu lá com Lúcifer. Quando Lúcifer, por exemplo, olha para Nossa Senhora, ele podia, como por exemplo Gabriel, que foi dar a notícia, né, se alegrar. Poxa, Deus deu tantas graças para Maria. Deus pegou uma menina pequenina e deu graças. Deu tantas graças, fez dela cheia de graças. É assim que os arcanjos pensaram, né? Foi assim que Gabriel pensou, tanto que esse é o diálogo que Gabriel tem com Nossa Senhora. Mas Lúcifer, o que foi que Lúcifer fez? Não, eu não aceito, é impossível, é inacreditável. E isso levou ele, inclusive, a se apartar de Deus. Porque ele não se conformava de que Maria tivesse recebido tantas graças. Ele foi incapaz de se alegrar com a generosidade de Deus para com Maria. Você consegue compreender? Quantas vezes não somos nós que fazemos isso? Na casa de acolhimento, quando o nosso irmão ele é agraciado de alguma forma, ele ganha algum presente, ele ganha algo de Deus, ele ganha algo da comunidade. E antes de nos alegrarmos com ele, a gente fica pensando primeiro em nós, no que nós não ganhamos. Ou mesmo no nosso grupo de oração, ou no nosso serviço. Ou até mesmo, meus irmãos, quando a gente vê alguém desejando ser santo e se esforçando, em vez de a gente se alegrar com a santidade do nosso irmão, a gente fica inventando um argumento para se justificar. De repente, aí na campanha dos cadastros, tem algum irmão seu que está conseguindo, que está se dedicando. Em vez de você se alegrar porque ele está conseguindo, você se coloca em primeiro lugar e vai tentar justificar porque que você não está conseguindo. Ou você vai, na verdade, dizer que é porque ele é aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Pode até julgar o irmão sem uma necessidade, você compreende? Sejamos mais humildes e, portanto, nós seremos menos invejosos também. Que a inveja não entre no nosso coração e não roube o nosso centro.
que a gente faça o nosso trabalho, aquilo que o Senhor, nosso patrão, nos pede. Nosso trabalho pequeno, nosso trabalho grande, nosso trabalho de sol a sol, nosso trabalho de conversão diária. E que a gente não deixe de se alegrar pelos nossos irmãos. Não há necessidade de comparar o que Deus faz na minha vida, o que Deus faz na vida do outro, o tanto que eu me dou e o tanto que o outro se doa. É preciso desejar o céu para nós e para o outro. E o céu chegando, as graças chegando, isso será motivo de muita alegria e não de julgamento, de inveja, de vaidade. Que hoje seja um dia de nós revisarmos as nossas atitudes e nos colocarmos a pensar de fato se não tem um pouco de inveja e desse sentimento demoníaco nas coisas que nós fazemos. Que o Senhor abençoe o nosso domingo e nos ajude a revisar a nossa vida e a conduzir cada atitude nossa para o bem, para o amor, para Deus. Amém.